Olá, borboletinhas e borboletinhos, eu sou a Rai e vocês estão no Butter High. Tuturutá! Já sabemos que a alimentação afeta a nossa saúde física, mas e a nossa saúde mental? Será que ela também tem o mesmo impacto? No vídeo de hoje vamos conversar sobre o impacto da nutrição na saúde mental com a nutricionista Jéssica Benetati, diretamente de São Paulo. Seja bem-vinda! Muito obrigada, muito obrigada. É um prazer estar aqui com vocês. É uma honra, né? Meu nome é Jéssica, como a Rai já disse. Sou aqui do interior de São Paulo, da cidade de Elias Fausto. Sou formada há 3 anos, atuo na área clínica hoje, né? Na área de obesidade. Atendo muitos casos em correlação ao nosso tema de hoje. Então, vai ser muito especial estar aqui com vocês hoje. Qual é a importância da nutrição para a saúde mental? Bom, a importância da saúde mental e a nutrição são duas coisas que não podem se separar, né? Quando eu atendo um paciente no meu consultório, primeiramente eu pergunto como que ele está, depois eu pergunto sobre a alimentação dele. Então, é algo que não tem como separar, né? Quando eu recebo um paciente até o meu consultório, eu costumo falar que são 3 palavrinhas mágicas, né? O porquê ele está ali, né? O objetivo dele ali e o que ele quer melhorar. Normalmente, as 3 perguntas são todas relacionadas à saúde mental. E depois, falam sobre alimentação. Então, tem toda a correlação, né? A alimentação com a saúde mental. Precisam andar juntas. Se não estar juntas, eu não tenho como atender o meu paciente. Por isso que normalmente eu indico um paciente que está com problema de saúde mental, eu indico ele a algum psicólogo, algum psiquiatra, caso for preciso, porque tem total importância sim. Quais alimentações eu posso colocar no meu dia a dia que me ajuda com o ânimo? Bom, a alimentação, os alimentos específicos que pode nos ajudar, né, nesse processo de ansiedade, de depressão, né, o mês que a gente tá, né, esse mês de setembro, alimentos que podem influenciar são alimentos que contêm triptofano. Triptofano é um aminoácido que está presente em vários alimentos, né? Normalmente não sabemos disso, é preciso estudo, né? Tem que se aprofundar para saber, ler rótulo. Normalmente nós não temos esse costume, fica mais para os nutricionistas mesmo, né, saber desse tipo de coisa. Mas é interessante a gente procurar saber os alimentos que contêm esse triptofano, né? Esse triptofano, ele age diretamente ao nosso cérebro. É ele que vai liberar no nosso cérebro o hormônio da serotonina, né, o neurotransmissor. E liberando essa serotonina é que nos dá bem-estar. Então, a gente ingerindo alimentos que contêm esse triptofano, automaticamente vai liberar em nosso cérebro o hormônio da serotonina, nos dando bem-estar. E que alimentos, né, tem esse triptofano? Castanhas, tem todos os tipos de castanhas, nozes, amêndoas, castanha do Pará, castanha do caju, peixes de águas mais profundas, né, aqueles que é de couro, aqueles que normalmente são os mais caros. Real são os mais caros, só que às vezes é preciso a gente gastar um pouco a mais com isso na nossa alimentação, que vai nos fazer bem. Todos os tipos de fibras, aveia, granola, linhaça, chia, né, que influencia na nossa alimentação, que tem um custo-benefício muito baixo, né, e pode ajudar nesse processo da liberação do triptofano na nossa alimentação. Jéssica, qual que é a relação de uma pessoa ansiosa com a compulsão alimentar? Rai, a pessoa que é ansiosa, normalmente, ela vai ter vários gatilhos, né? Vai depender dela escolher os gatilhos que ela vai atirar. É bem isso mesmo. São pontos que normalmente as pessoas fixam para descontar aquela ansiedade. E normalmente é na comida.
E aí é onde entra a compulsão alimentar. A compulsão alimentar, ela vem da ansiedade. Não tem outra correlação sem ser a ansiedade. A depressão também, né? Os graus de ansiedade, onde leva a depressão. E então, a compulsão, ela tem vários gatilhos, né? Pode ser a comida. A comida é a principal delas, né? A ansiedade, ela gera em nós essa compulsão de comer mais. Mas eu vou dar um exemplo prático e diferente aqui. A ansiedade em mim me faz comer menos. Eu já fiquei 3 dias sem comer, por estar muito ansiosa, né? Por isso que é casos e casos. O caso, né? Os casos maiores são em correlação a comer mais. Mas tem vários casos, né? Tem gatilhos de pessoas que ficam muito tempo jogando em frente ao computador, os gatilhos de pessoas ansiosas que ficam descontando na academia, pessoas que se fecham, que se isolam, né? E a compulsão alimentar vem dessa ansiedade. Então, a correlação entre elas é que a pessoa, ela busca algo que dá prazer a ela, né? A ansiedade. Ela quer tirar a ansiedade dela, então ela vai procurar algo que dá prazer. E normalmente, o que nos dá prazer é a comida. Nesse período que a gente está vivendo agora de pandemia, eu sou uma pessoa que tem ansiedade e em alguns momentos eu estava comendo muito, muito mesmo. E o que eu posso fazer para estar ajudando e mudar essa situação? A gente se encontra numa situação bem distinta, né? Eu creio que nós aqui da nossa geração, a gente nunca presenciou isso, né? Eu até partilhei um pouco com meus pais também não pegaram algo parecido. Quem pegou algo parecido foi os meus avós, que pegou algo de pandemia, assim. Mas é algo muito distinto, né? O mundo tá vivendo algo muito distinto, algo muito fora do que a gente está acostumado. E o que traz isso para o nosso corpo? A mudança mexe com a gente. Mexe com o nosso psíquico, mexe com as nossas emoções, mexe com a nossa rotina, né? A mudança gera em nós um impacto, né? E esse impacto normalmente não é bom, né? Essa sua compulsão, por exemplo, vou dar o seu exemplo. Essa sua compulsão de comer mais nesse tempo que a gente está de quarentena, é normal, entre aspas. O corpo, ele quer algo para suprir. Porque, de verdade, Rai, ninguém aguenta mais ficar em casa, né? Mas é um tempo é um tempo favorável, é um tempo que a gente tem que aceitar, é um tempo de recolhimento, né? Pra gente entender o que tá acontecendo. Poucos, Rai, vão entender o que tá acontecendo. Mas eu sei que nesses que vão entender o real sentido desse tempo que a gente está vivendo, né? Essa pandemia. Mas o que pode te ajudar, né? O que está acontecendo com você? Você busca algo que te dá prazer. Porque, querendo ou não, a gente não está numa situação muito boa, né? Então, você vai suprir. É os gatilhos que eu citei um pouco atrás. Os gatilhos, você vai suprir algo para te deixar bem. E por isso que você passou a comer 3 bolinhos. Você precisa suprir algo. E normalmente pessoas vão na comida, cada um vai nos seus gatilhos. E aí tem o lado emocional, né? Quando eu sou psicóloga, disse que não é legal você comer à noite, por que ela quis dizer isso? A noite é um momento de que o nosso corpo, né, ele precisa, na hora de absorver os alimentos, ele precisa de algo realmente mais leve, né? Por conta de acelerar o metabolismo. Se você à noite começa a comer muito, muito chocolate, por exemplo, chocolate tem triptofano também, chocolate. Olha lá, já ajuda na ansiedade, mas de 60% a 100% cacau, hein? Menos que isso não tem triptofano. Mas, por exemplo, se você ficar comendo muito chocolate durante a noite, o seu metabolismo vai acelerar, você vai ficar pilhada. O momento que é de você recolher para descansar, você vai ficar mais ansiosa, porque o metabolismo está trabalhando. E esses alimentos de alto índice glicêmico, né, eles nos proporcionam isso,
né, de deixar a gente agitado. Então, por isso que ela pediu para você, né, não ficar comendo muito à noite, né, dar uma diminuída, que isso pode influenciar a ter mais ansiedade do que você já tem. Você falou dos alimentos que ajudam na ansiedade. E quais alimentos em excesso prejudica com a ansiedade, com a depressão? Legal, essa pergunta é muito ótima. Vamos pensar numa coisa que todo mundo sabe, Rai. Todo mundo. Não tem só criança até criança sabe também. Os alimentos que nos faz mal e que nos faz bem. Por exemplo, a gente sabe que é melhor um arroz e feijão do que um Mac. Nós sabemos, nós temos essa consciência, né? Então, pensa neles. Todos aqueles alimentos que não nos faz bem, o excesso deles vai nos prejudicar. Por quê? Eu vou dar o exemplo do Mac, sim, eu vou dar o exemplo do Mac. Porque é um lanche bom, gostoso, é um lanche gostoso, né? Não é a marca em si, eu falo o conteúdo do lanche mesmo, né? O que tem no lanche mesmo. Não só do Mac, mas o lanchinho ali da esquina de casa também tem, né? Por exemplo, o que tem nele é de uma caloria tão grande, que se você comer um deles, você não precisa mais comer no dia, porque já deu sua caloria no dia. Então é algo que nós sabemos que é errado, mas a gente come, né? Porque nos dá prazer, normalmente, né? Nos dá prazer. Esses alimentos em excessos, por exemplo, esses que a gente sabe que é ruim. Muito doce, açúcar mesmo, até o açúcar mesmo, mas alimentos que tem muito açúcar, farinha branca, carboidrato, né? O arroz branco, tipo macarrão branco, pão de farinha branca, todos os alimentos que são usados farinha branca, açúcar, gordura em excesso, óleos, né? Todos os conteúdos. Quando a gente pensa no hambúrguer, a gente pensa na carne só, mas dentro dessa carne tem óleo, né? Tem a gordura ali dentro, tem aminoácidos ali dentro, tem bactérias ali dentro, né? É um todo. Então, esses alimentos que a gente sabe que é ruim, é esses que a gente deve evitar. Refrigerante, chocolates ao leite, esses alimentos em excesso que vai prejudicar. Por quê? Quando entra na corrente sanguínea, esses alimentos, principalmente a farinha branca. A farinha branca, o pão, quando ele entra na corrente sanguínea, né? Na hora de fazer a digestão, Deus é tão perfeito que ele separou, né? O que é bom vai para a corrente sanguínea e o que é ruim vai para as nossas fezes, né? Mas uma parte do que é ruim também vai para a nossa corrente sanguínea. Por isso que existe colesterol, triglicérides, diabetes, né? Hipertensos. Mas quando esses alimentos ele entra na nossa corrente sanguínea, o pão, por exemplo, ele vira açúcar. A farinha branca dentro do nosso organismo, na hora que quebra a molécula, vira açúcar no nosso corpo, glicose. Então imagine quanto açúcar a gente não ingere no dia. Mas a gente não comeu açúcar, a gente comeu pão. E gente que come 5 pães. Imagine quanta glicose ele não está ingerindo, né? Então é esses alimentos, em excesso, que fazem mal. Os alimentos que nós aqui, nesse vídeo, a gente sabe o que é ruim e o que é bom. É esses alimentos. A ansiedade e a depressão, ela desencadeia a compulsão alimentar. O excesso desses alimentos também pode desencadear depressão e ansiedade na pessoa? Sim, Rai. Pelo mesmo sentido que eu falei do triptofano. A pessoa que tem ansiedade e depressão, quando eu sento com ela para analisar o que ela come, eu vejo que ela não come alimentos que tem triptofano, né? Então tem total relação. Pode desencadear. Uma pessoa que tem uma alimentação pobre, ela tem porcentagem aí sim de desenvolver uma depressão e uma ansiedade. Tem sim. A pessoa que come mal, come em horário todos diferentes, não tem uma disciplina em relação à sua alimentação, a pessoa que não consegue arrumar a sua alimentação, que é uma das coisas que a pessoa só arruma no final, ela arruma a vida dela inteirinha, a alimentação ela deixa por último.
porque para ela é menos importante. Mas quando eu sento com essa pessoa e entendo que ela tá tendo, né, uma alimentação ruim e ela tá tendo ansiedade, eu já tento arrumar a rotina dela com a alimentação. Caso precise, eu indico a um psicólogo. Caso não, muitos casos nem foi preciso, Rai. Muitos casos não foi preciso. Eu só arrumei a rotina dela, a alimentação dela. E aí essa ansiedade, ela cessou. Lógico que essa ansiedade, ela não pode ser só de alimentos, né? Traumas, né? Pode desenvolver isso nela. Então não vai ser a alimentação que vai ser o segredo, né? Mas tem influência sim, Rai. Pode desenvolver sim. Eu espero ter ajudado vocês. E se você gostou, não esqueça de deixar seu like, manda para os seus amigos, para sua família, porque eu tenho certeza que tem alguém que precisa escutar o que foi falado nesse vídeo. E eu quero agradecer a Jéssica, mais uma vez, por ter aceitado esse convite. E se você tem alguma dúvida, deixa aqui nos comentários, ou você pode chamar ela no Insta, vai estar aqui na descrição do vídeo. Você quer falar alguma coisa? Fica à vontade. É isso, galera. É um prazer, né? Foi um prazer estar aqui com vocês. Espero de verdade ter podido ajudar vocês de alguma forma. Caso vocês queiram tirar alguma dúvida, a gente vai deixar minhas redes sociais aqui na descrição do vídeo, tá? Tudo que vocês precisarem sobre alimentação, estarei à disposição para poder ajudar. Muito obrigada pela atenção, muito obrigada, Rai, pela disposição, disponibilidade. Muito obrigada mesmo. Beijo de borboletinhas e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!